Fala galera, tudo bem? Beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente tem mais uma vez o quadro Miguel Responde. Perguntas que vocês colocaram na aba comunidade aqui no canal no YouTube. Pedi pra vocês lá, deixa a pergunta, vocês deixaram. Tem uma seleção de perguntas aqui. Se eu souber eu respondo, se eu não souber eu enrolo, como é de costume. Se tu gostar do conteúdo, eu te ajudar, tu aprender alguma coisa nova, ou se eu te enrolar, já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no canal, se junta nessa turma MW Informática. E é isso aí, vamos lá. Espera um pouquinho. Chá bom. Que gostoso! Então, galera, a primeira pergunta do vídeo de hoje é dele, do Kingus FF8344. Muito obrigado pela pergunta. Tenho uma dúvida. Se o PC for Dual Channel, e eu colocar 4 slots de memória RAM, vai diminuir o desempenho? Eu diria que o que tem a ver uma coisa com a outra? Tá, ok. Eu entendi a pergunta, eu entendi. Só que é o seguinte, galera, em uma placa-mãe, as placas-mães de computador, desktop, de computadores pessoais, essas placas-mãe, a gente tem placa-mãe com 2 slots de memória RAM, tem placa-mãe com 4 slots de memória RAM. Se a placa-mãe tem 2 slots de memória RAM, ela suporta Dual Channel, igualmente é uma placa-mãe que tem 4 slots de memória RAM. Já começa por isso, tá? Se tu tem uma placa-mãe que tem 4 slots de memória RAM e tu vai ocupar os 4 slots, essa questão de Dual Channel, ativar 2 canais de memória, isso vai trabalhar de forma comum, convencional, não vai estragar nada. O que vai acontecer é que 2 slots de memória vão corresponder a um único canal e o outro par de memória vai corresponder a outro canal de memória. É isso. Dual Channel, Dual Channel. Uma coisa que pode acontecer quando a gente coloca os 4 slots de memória RAM com memória ali, quando ocupa tudo, tem uma certa redução de desempenho, pode até ter, e fica até estranho falar, né? Mas como assim, cara? Tô botando mais memória, tô colocando 4 memórias em vez de 2, como é que eu vou perder desempenho? E de que lado que eu vou perder desempenho? Aí a gente entra numa questão de limitações de suporte da placa-mãe e junto disso o suporte do processador ao conseguir lidar e conversar com mais chips de memória RAM simultaneamente. Deixa eu abrir aqui, ó, isso me lembrou de uma pergunta na live que a gente fez esses dias. Eu vi na especificação de um processador, tá? Para ver se eu consigo botar isso aqui mais visível pra gente ver. Um suporte de memória RAM, que não tem. Eu não vou lembrar qual processador era. Putz. Ah, aqui ó, legal, aqui aparece. Olha só galera, esse exemplo aqui. Processador da AMD, Ryzen 7 5700X, do socket M4 que tem suporte para memória DDR4. Aqui embaixo, ó, na ficha do processador, as especificações gerais, quantidade de núcleos, threads, cache L3, blá 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 blá. Aí tem a parte aqui de especificação de memória RAM que trabalha em conjunto com o Ryzen. O que ele aceita, com o que ele é compatível. Sistema de memória DDR4, 2 canais de memória, esse dual channel de memória, esses 2 canais vão trabalhar ou com 2 slots de RAM ou com 4 slots. Vai dar dual channel. Só que a gente começa a ter uma questão aqui, ó. A frequência da memória vai até 3200 MHz. Isso é que o Ryzen suporta nativamente, que a AMD garante. Ó, até 3200 MHz de memória DDR4 ele consegue trabalhar e operar até essa frequência, até essa velocidade. Aí entra uma outra questão aqui do lado, ó. Velocidade de memória máxima. Se a gente usar 2 vezes módulos de memória single rank, vai ter suporte para 3200 MHz. Se usar 2 vezes memórias dual rank, vai trabalhar com 3200 MHz. O que é esse 1R e 2R? Isso aqui dá para ver no escrito no pente de memória, tá? Ó, ilustrando aqui na foto mesmo, olha só. Não é todo módulo de memória que tá escrito. Tá lá, ó, 1RX4. Ou aqui, ó, 2RX4. Isso é single rank e dual rank. E tom rank. Nossa. E o que é isso aqui, galera? Olha só, a gente tem ilustrações de módulos de memória. E olha só o seguinte, o primeiro desenho, a gente tem chips de memória na parte de cima da placa de circuito impresso. Ó. Tem só na parte de cima do pente de memória, tem chip de memória. O total de linhas de comunicação de um pente de memória é 64 bits. Todo pente de memória de computador de mesa convencional tem 64 bits, essa quantidade de linhas de comunicação. Para chegar nesses 64 bits, o fabricante ele vai usando chips de memória RAM e vai soldando esses chips. E cada chip tem 8 linhas, tem 8 bits, 8 linhas de comunicação. Ou seja, tu vai usar a quantidade de chips, ou seja, tu vai usar uma quantidade de chips de 8 em 8 até complementar e chegar no 64. E isso aí dá para fazer de 2 formas, que é o que? Usando single rank, que é usar tantos chips de memória com 8 bits e pronto. Isso geralmente vai fazer o quê? Vai reduzir o número de chips de memória. E provavelmente tu vai ter uma memória que tem chip soldado só de um
lado dela. Só que pode ter outro jeito também. Esses chips de memória de RAM, eles podem ter uma quantidade de linhas de comunicação de 4 bits. 4 linhas de comunicação. Então a gente vai precisar de mais chip de memória de 4 em 4 para chegar nos 64 bits. Isso vai fazer com que aumente a quantidade de chip de memória no módulo de memória. Isso vai usar a memória em cima e embaixo da memória. Ou seja, dos dois lados, em cima e embaixo, num lado e no outro. Dos dois lados do módulo de memória vai ter chip. Totaliza 64 bits. Mesmo que tenha mais chip de memória, ainda é single rank. Só que pode acontecer o seguinte, a gente ter chips de memória de 8 em 8 bits e mesmo assim ter chip de memória dos dois lados, como é a próxima ilustração. Aqui na camada de cima tem um total de 64 bits de comunicação. Só que na parte de baixo também tem chip de memória de 8 bits e só a parte de baixo também tem 64 bits de comunicação. Ao mesmo tempo, não dá para comunicar todos os chips da memória RAM. Eles vão ter que trabalhar simultaneamente, entre aspas. Eles vão ter que fazer uma alternância com a frequência de operação, em que o processador vai acessar um pouco o chip 1, depois o chip 2, depois o chip 3, depois o chip lá do outro lado. Vai um trabalhando um pouquinho. E essa aqui é a situação dual rank. Trabalhar dessa forma é mais trabalhoso. E aí que a gente volta nessa questão aqui, ó, na página da AMD falando sobre a limitação do Ryzen. Se a gente usar só 2 módulos de memória, seja single rank ou seja dual rank, a memória vai trabalhar 3200 MHz. O processador, o Ryzen 7, consegue lidar com isso, tranquilo. Agora, se tu meter 4 pentes de memória RAM, seja single rank, a memória já cai aqui, ó. Ele só vai conseguir lidar com a frequência de 2933 MHz. Isso no single rank. Agora, se a gente colocar 4 módulos de memória dual rank, aí cai mais ainda a frequência. Aí a gente vai para 2667 MHz. Por quê? Porque é mais trabalhoso. Pode ser que com o overclock tu consiga deixar rodando nos 3200 MHz? Pode até ser. Não garanto. A AMD aqui não garante. O fabricante da placa-mãe também não garante. Então tem essa limitação aí. Então, voltando à pergunta do Kingus, se colocar 4 slots, preencher os 4 slots, vai ter esse tipo de limitação. Próxima pergunta dele. Rai Cerqueira 6513. Pô, galera, vocês estão nos números, hein? Ô, louco, bicho. Obrigado pela pergunta. E vamos ver. Por que as fabricantes de notebooks não inovam nas baterias? Se vocês escutar umas bateção em cima de mim aqui, é porque estão fuçando no telhado, tá? Tava dando umas goteiras aí. Esses dias tinha até uns potinhos aqui com goteira nos vídeos. E eu quero gravar esse vídeo agora, cara. E eu não tô nem aí com barulho. Então... é isso, muito obrigado. Tudo bem. Por que os fabricantes de notebook não inovam nas baterias? Porque elas colocam um hardware ultra potente, mas a bateria não dura 2 minutos fora da tomada. Cara, boa pergunta. Eu concordo contigo. Eu também fico meio raivoso, cara. Ver o notebook, nossa, tem um i7 com 16 núcleo 24 thread, uma RTX 3090, 32 GB de RAM. Nossa, o negócio é uma nave. Aí tu tira da bateria, fica perrengue todo, né? Fica aquele treco que parece vir um Celeron fora da tomada. Além da bateria não durar nada, né? O que eu posso dizer? Inovar na bateria? Cara, as baterias que a gente tem é polímero de lítio, é íon de lítio. E é isso, cara. O que tem que fazer é botar uma bateria maior. Não tem muita inovação mesmo. O que a gente tem? Tem a bateria de carro, é a bateria igual de notebook, é o mesmo tipo de célula de lítio, que é a base principal. Vai ter uma bateria grande e vai ter que meter várias células e aquele treco, né? O assoalho do carro é virado em bateria. E também é um ponto negativo desses carros elétricos, né? A autonomia em si. A quantidade enorme de bateria ainda não dá aquela conta boa mesmo de fazer o negócio andar com uma autonomia de ao menos uns 600 km. Já fosse 600 km de autonomia já era show, né? Mas não é o caso. E com as baterias também, ao mesmo tempo que assim, aumenta a performance, a eficiência energética também melhora, mas não ao ponto de fazer a bateria convencional que a gente tem durar mais. Isso é um saco. O mais interessante que eu vi se tratando de bateria, tempo de duração de bateria em notebook, laptop, foi com a introdução do Apple M1, aí em MacBook. Mas daí a inovação não é nem na bateria em si, a bateria é íon de lítio convencional. O que mudaram foi o processador, que é ARM, e tem performance boa e consome muito menos. Então a redução de consumo que possibilita lá 10, 12, 15 horas de bateria, o que é muito bom, e o desempenho é bom. Os caras deveriam se coçar nisso, em fazer isso. O problema talvez nem a bateria em si. Próxima pergunta dele, Dante Kennel, 1100. Ó, eu tô falando o nick do pessoal é só no númerozinho agora. Obrigado pela pergunta. MW, assisto muitos vídeos sobre placa de vídeo do AliExpress, mas nenhum dá feedback dessas placas depois de um certo tempo de uso. Qual a sua opinião sobre a duração dessas placas de vídeo? É a loteria. A gente muito bem sabe que grande parte dessas placas de vídeo são oriundas de mineração de Ethereum, de criptomoeda, na época do boom. E assim, pode durar muito, pode durar menos. Eu vejo, sinceramente, galera, o que eu vejo de comentário e opinião da galera falando sobre essas GPUs é o mesmo nível de opinião, a mesma frequência de opinião que eu vejo alguém
tem que comprar uma placa-mãe aqui no Brasil. Ah, de um modelo tal lá, deu defeito com tantos meses de uso. A diferença aqui, o cara comprou no Brasil, ele tem a garantia ainda. Aí nesses meses de uso ele consegue mandar pro RMA e trocar a placa, né? Coisa que comprando do AliExpress aí tu não vai ter, tu vai estar sem nada, né? Sem GPU nenhuma. Tu vai ter que mandar pro conserto ou se não comprar outra placa, porque muito bem que a diferença de preço às vezes tu consegue comprar duas em vez de uma. E aí é isso. Próxima pergunta dele, do Eric Marques 2713. Obrigado pela pergunta. Até onde dá para ir com overclocking? Qual o limite? E quais são os danos caso ultrapasse esses limites para processador e placa de vídeo? Não sou muito usuário de overclock, não sou muito adepto da... Qual o limite? Também não sei dizer, galera. A gente sabe que os caras que fazem overclock ao extremo usam nitrogênio líquido. Bota o processador rodar lá 7, 8 GHz, deixa o processador rodando a menos 50 graus Celsius, menos 70 graus Celsius para conseguir chegar naquele clock muito mais alto do que é o padrão. E isso ainda, eles batem esse recorde de overclock, às vezes com um núcleo só trabalhando. Então, eu não manjo muito de chegar até os limites. Os danos que podem ocorrer é tu matar o processador. Ele internamente vai superaquecer o die, tu vai chegar num limite muito alto, tu vai dar uma sobrecarga, vai superaquecer e vai derreter lá dentro, vai esquentar, vai dar besteira. Vai estragar, pronto, vai queimar o processador. Para placa de vídeo se aplica na mesma medida. O overclock profissional, overclock extremo em GPU também, os caras fazem aqueles blocos assim, um cilindro do lado da placa de vídeo, isola tudo com fita isolante líquido, mete o nitrogênio líquido lá também para pegar direto no chip gráfico e aumenta as frequências lá para sei lá quantos mil megahertz a mais do que é o padrão. Então ele esquenta tanto, tu precisa de nitrogênio líquido, deixar o negócio abaixo de zero para render e conseguir funcionar. É loucura, né? E os danos, caso ultrapasse os limites e não tiver uma refrigeração adequada, tu não tiver todo aquele cuidado, o amparo ao redor da GPU, ao redor do processador, para conseguir lidar com esses limites, o negócio é sobrecarga. Superaquecer, derreter, queimar, estragar, já era. Morreu. Próxima pergunta dele, Felipe Mauri, 234R. Continuamos com os nomes cheios de numerações. Obrigado pela pergunta. Olá, MW, por que os Intel Itanium deram tão errado? E também por que não se ouve falar tanto dele? Se ouve falar tão pouco que eu também tô bem por fora disso aí, cara. Acho que eu escutei a primeira vez que eu tô lendo esse nome aí. Isso aí deve ser mais velho que... Mais velho que eu? Ixi Maria. Tá, mas esse aqui era aquele processador no cartucho, é? Daquele naipe lá. Tem um encaixe aqui todo. Esse aqui parece ser bem antigo, hein? Aqui tem uma espécie de line-up, roadmap aqui, né? Da Intel. E tinha aqui, ó, Intel Itanium, junto com o Xeon E7, passando para Eve Bride, que era a terceira geração da Intel, depois para Haswell, quarta geração. Então aqui andando ao mesmo tempo a gente teria o Itanium passando para Kitson depois. Tá, um Itanium e depois com microarquitetura Kitson. Itanium 9500, vamos ver. Descontinuado. Tem um quad-core, um octa-core, quad-core, octa-core, de 2012. A frequência base deles todas bem baixas, né? O que tem a frequência base maior é o 9560 com 2.53 GHz. Vamos ver como é que é a especificação disso aqui. Qual que é o socket disso aqui? LGA 1248. Nunca ouvi falar. Nunca nem vi mesmo. Ó, no eBay. Será que tem aqui no AliExpress socket aí? Eu acho que não. Você deve ter pouquíssima quantidade. Esses processadores aí. LGA 1248. Olha só. 8 núcleos, 16 threads. Isso é bom. Só que no TDP de 170 watts. Consumo bem exagerado. Bem alto, hein? Bem alto. Segmento para servidor. Isso aqui... Realmente, é um negócio que não foi pra frente, o Xeon tomou o lugar disso, pelo que deu pra notar. Tanto é que é bem pouco falado mesmo. Isso aqui deve ter pouquíssima quantidade, galera. Tanto é que tu não vê nem no AliExpress lá. Se fosse uma coisa que tivesse dado mais certo, a gente já estaria comprando kit chinês hoje. Próxima pergunta é do Marcelo Ruviaro. É isso mesmo? Obrigado pela pergunta. E esse não tem número no nome? Aí sim, hein? Miguel responde, por que parou de fazer vídeos de projetos malucos? Parou porque parou, por enquanto. Correria, daqui a pouco volta. Outra coisa, na tua opinião, qual seria o próximo grande salto, evolução dentro dos hardwares? Boa pergunta, essa eu gosto. Eu gosto de tirar informação do nada e dar minha opinião, me achando um vidente, um profeta. Na minha opinião, o que eu acho que será o próximo grande salto, evolução dentro dos hardwares? Eu tava com a ideia de gravar um vídeo sobre isso, falando de processadores, galera. Qual que eu acho que é o rumo que os processadores vão tomar? Qual que é a tendência que as fabricantes vão colocar daqui pra frente? E tô achando de fato, cara, que esse lance de IA
em núcleos dedicados para Neural Engine e inteligência artificial, o aprendizado de máquina, vai fortalecer, cara. Tô achando que isso aqui vai para frente com mais força. Tô achando que ter alguns núcleos IA dentro dos processadores x86, que é essa arquitetura que a gente tem agora em notebook, PC, eu acho que isso aí pode até dar uma salvada e uma sobrevida para o x86. Em comparação com o ARM. Pegando o link da pergunta anterior, da bateria do notebook. Núcleos dedicados a isso podem talvez dar uma redução de consumo energético, trabalhar de uma forma mais eficiente e dar mais resultado. E junto disso, eu acredito mesmo que o ARM possa tocar mais à frente, vir à frente, ser mais tendência, como o Apple está fazendo. E claro que ter avanço nessa parte de IA, de núcleos de IA, incluídos dentro de processadores ARM. Eu acho que isso aí vai ser o coice mesmo que vai dar uma diferenciada muito boa em tudo que a gente tem hoje. Por enquanto, acho isso. E no mais, é isso pro vídeo de hoje, galera. Esse foi o Miguel Responde de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe, pode deixar o like, pode se inscrever no canal, se junta aqui na nossa turma de informática. Obrigado pela força de sempre. Grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu!